Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso A3Cast. E até que enfim saiu o A3Cast com os três, né? De novo, né? Rapaz, vou ter que pegar e amarrar esses caras aqui em Lucas do Rio Verde, hein? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre carreira e profissão. Vamos contar um pouquinho para vocês aí da nossa história, da nossa carreira, das nossas profissões. Também vamos dar umas pinceladas para vocês o que agregou algumas profissões na nossa carreira. Eu acho importante sempre nós comentarmos o que nós vivemos, né? Muito se aprende, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, muito se aprende com o que nós lemos, muito se aprende com o que nós estudamos, só que mais do que ler, do que assistir, é você praticar e escutar a vivência. Então é importante, e hoje eu estou aqui mais uma vez com Lucão, host desse podcast, Marcelo também, nosso guru da moda aí. Sejam bem-vindos aí, meus nobres. Dá um alô pra galera aí depois de um tempinho, né? Obrigado, gente. Bom dia. Né? Mais uma vez curtindo aí o podcast. Não esquece de dar o like, né? Todo dia ali, curtir, compartilhar, se inscreve aí, dá aquela ajudinha, né, pra nós, que é sempre bem-vindo, né? E obrigado aí, vamos falar um assunto bem interessante hoje. Marcelo, bom dia, pessoal. Oi, pessoal, tudo certo? Estamos aqui de novo, prazer estar aqui de novo, apesar da correria e da agenda meio comprometida aí. Esses últimos tempos a gente acabou em alguns episódios aí afastado, mas estamos novamente aqui e é um prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos começar, primeiro conceituar, mais uma vez reforçar a ideia que o Lucão falou, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal aí, que é sempre bom e para aumentar a nossa audiência. Mas vamos tratar desse tema que é tão importante que nós estamos passando, principalmente na nossa região aí, uma fase de passando de bastão aí, trocando bastante de geração no agronegócio. E é muito importante vir à tona, e talvez você jovem, talvez jovem um pouquinho mais maduro que está nos assistindo aí, seja importante você entender o quanto as profissões que você teve até hoje contribuiu para essa carreira. Vamos pensar assim como carreira, tudo aquilo que constrói, tudo aquilo que está construindo e tudo aquilo que vai construir a tua vida. E as profissões, tudo aquilo que você exerceu, muitas vezes sem uma denominação de profissão, mas você fez, e que essas profissões vão agregar na sua carreira, estão ou estarão agregando. E é muito importante a gente entender isso, porque tudo que a gente faz, todas essas fases que a gente passa, é importante para a nossa carreira profissional, para a nossa carreira pessoal. No final, no frigir dos ovos, no apagar das luzes, nós somos uma única pessoa, mas com várias experiências que construíram assim a nossa vida até aqui e construirão o nosso futuro. E quero começar aqui pedindo para o Marcelo, para o Lucão, contarem primeiro as profissões que vocês passaram até aqui e para a construção da carreira. E depois nós vamos dar uma pitadinha para ter uma ideia ou se já tem um plano de carreira aí para o futuro. Quer começar, Marcelo, falando para nós quais foram as profissões? Eu sei que tu tá numa atual agora, como fazendo como empreiteira, né? Não sei, depois tu compartilha essa nossa, mas eu sei que tu tá como proprietário de uma empreiteira, dentre outras atribuições. Mas conta um pouquinho das tuas profissões, que eu sei que é mais que uma, e o quanto que isso está te ajudando, ou quanto que isso te ajudou na tua carreira até hoje. Então, eu observo aí a cada momento que a vida vai passando aí, como é importante a gente realmente estar atento a tudo que a gente passa na vida e não, digamos assim,
não aproveitar os momentos da forma como devem ser aproveitados, no sentido de que eu lembro de muita coisa que eu aprendi até mesmo com o meu avô lá na minha infância e que hoje vem de encontro a algumas situações que eu estou vivendo. Essa semana até conversava com uma cliente dessa questão e eu acho que se enquadra muito nesse tema também, que muita gente acha que quando se fala em profissão é só profissão ligada à área comercial, ao trabalho que a pessoa exerce, não, mas hoje eu me considero até que hoje adquiri nesse momento da vida, até as crianças já estão grandes e estão crescendo, mas adquiri uma profissão de pai. Perfeito. E aí, nesse sentido, a gente até conversava a importância de que até tentar quebrar um histórico aí que as gerações elas acabam perdendo, digamos assim, a linha que os pais muitas vezes seguiam, ou não na segunda, mas até mesmo às vezes na terceira geração, não se sustenta o que por exemplo, os avós tinham. Então, é uma luta muito grande, um desafio, você tentar fazer com que você seja por exemplo, um pai, uma profissão aí de pai, por exemplo, que eu poderia até dizer, e você repassar isso para os teus filhos, esses teus filhos seguir, entendendo todos esses ensinamentos que teve, porque é uma situação muito difícil. A todo momento a gente tem desafios, tem dificuldades, e aí eu lembro de tudo que eu aprendi, até mesmo na infância, e hoje estou colocando em prática, até mesmo tenho muitas coisas que eu faço por um hobby, até às vezes eu acho que eu exagero um pouco, mas quando você gosta do que você faz, é uma coisa que às vezes até mesmo não precisava fazer, mas faço muita coisa porque gosto. Essa questão aí de eu às vezes... Da empreiteira, né? Muitas coisas que surgem na minha vida, até mesmo de, sei lá, fazer um móvel igual já foi feito, ou fazer alguma coisa igual a biblioteca que eu fiz aqui no escritório. E isso eu aprendi lá atrás com alguém que me ensinou, e tenho até brinco com a própria Simone e tal, que tenho várias profissões, então acredito que hoje eu me sinto muito tranquilo no sentido que se algo não der certo ou acontecer alguma coisa e eu tiver que partir para um plano B, eu tenho praticamente o alfabeto inteiro. E aí até uma questão, muitas vezes eu me desafio a quando surge alguma coisa para ser feita, eu acabo me desafiando no sentido de tentar eu mesmo fazer, para ver se realmente é uma coisa que é tão difícil, ou se... E eu acredito que o ser humano, e até observo isso no sentido de que o ser humano é uma criação fabulosa, uma situação que quando ele quer fazer alguma coisa, ele consegue. Não tem, eu vejo que nada que impeça de você conseguir fazer alguma coisa, desde que você tenha determinação e vontade. E aí, falando aí de profissões e carreira, eu até, quando puxo para esse histórico aí, me veio um pouco veio um pouco de emoção aí, até quando lembro aí do passado, digamos assim, de como foi sofrido lá no início, criado no interior, vivia uma vida totalmente diferente, até mesmo se comparado de onde eu comecei para onde eu estou hoje, e as dificuldades que surgem, mas a questão é sempre não desanimar, entendeu? Ter determinação, muitas vezes a gente comete erros, mas tentar aprender com os erros, com os problemas que surgem, e dar a volta por cima e tentar sempre se manter determinado e não desistir, que eu acho que é essa a diferença aí, de quando você tem uma situação, a atitude que você vai tomar, a escolha que você vai fazer. E eu até coloco uma situação que muitas vezes a gente tem, por exemplo, dá para usar, eu uso uma metáfora do pneu furado lá, que o carro furou o pneu.
sento no meio-fio e choro, ou dou um jeito de arrumar o pneu e sigo a viagem. Então, são possibilidades que você tem, escolhas que você pode fazer aí. Então, eu acho que seria mais ou menos essa questão aí de carreira e tudo, dessa determinação que eu acredito que todo mundo tem que ter para conseguir vencer, digamos, na vida. Fala aí, Lucão. Conta um pouquinho aí Ele também tá, eu fui conversar com ele também é... Empreiteiro já. Empreiteiro já. É bem, um nível bem acima do alto, ele já ficou... É, porque ele é mais alto, né? Troca a lâmpada. Ele troca a lâmpada com mais facilidade. Constrói a varanda, mezanino, né? Essa parte aqui não tem andaime, a gente faz, né? Mas então, fala aí das profissões, da carreira, o que agregou. A gente sabe pelos outros episódios aí que você começou a tua carreira aí na profissão de atleta, né? Exatamente. Eu tava puxando que isso ajudou, foi isso mesmo ou teve alguma coisa? Não, eu tava puxando a vara ali, né? Então, tipo assim, eu tava puxando tudo isso aí para entender um pouco, né? A gente esquece, para de pensar um pouco para trás com relação ao que a gente já passou, né? E o que isso... Sim. Representa hoje, né? E igual o Ronaldo falou, iniciei no esporte. A minha primeira carteira assinada foi com 15 anos de idade, né? Foi quando eu mudei para São Paulo, né? Que foi uma experiência sensacional. Estou falando de 94 para 95, onde com você 14, 15 anos, saí de casa e morar numa grande cidade que é São Paulo, né? E naquela época... Gente, não tinha celular, era telefone fixo, né? Não tinha nem internet direito, tinha. O negócio era videogame, telegrama e telefone fixo. E isso estamos falando em São Paulo. São Paulo. Né? E aí aqui nós estávamos pensando se ia chegar a energia. Exatamente. Então, fui morar em São Paulo com 95. A carreira, né, de atleta profissional, né, foi muito legal, me acrescentou muito, né? A gente já falou sobre isso. Eu acho que o esporte sempre agrega muito por várias questões. Eu acho que a melhor forma de educar é o esporte, né? Porque ele educa de uma forma mais natural, né? Convivendo, né, socialmente, né, com diversas classes, raças e aí por diante, sendo hoje todo mundo é tratado da mesma forma, né? E isso agrega muito, né? Então lá atrás eu tive uma experiência sensacional de morar em São Paulo, de fazer uma coisa que eu amava, que era esporte, uma coisa que eu amo até hoje, e fiquei nessa carreira até, vamos dizer, 2000 ali, onde eu deixei de ser profissional para se tornar uma profissão de estudante, né? Então, ou seja, eu não podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que era jogar, consegui fazer isso 1 ano e pouco, quase 2 anos. E a profissão de estudante também te agrega, né? Porque a profissão de estudante você começa a aprender outras coisas também que o mercado do esporte não me dava, né? Você tem um conhecimento maior dentro de uma faculdade e aí por diante. Depois de sair, lá por 2002, mais ou menos, 2003, eu voltei ao mercado de trabalho, né? Trabalhei numa corretora nos Estados Unidos, né? Nessa parte de investimento e tudo mais. Voltei para o Brasil depois. Fui trabalhar com meu pai diretamente, né? Eu assumi toda a parte de gerenciamento de crédito, essa parte do mercado, né? Com os bancos, com alguns clientes. Naquela época o BNDES, né? No ramo que meu pai trabalhava, era muito forte, então a gente... Eu vim para esse mercado para agregar para meu pai, né? Para trazer esse mercado do BNDES, o mercado financeiro. 2011, né, eu fui pro hobby, né, questão do esporte de novo, né, montei uma agência de turismo esportivo, né, que era um sonho que eu tinha, assim, uma coisa que eu gostava. Aí foi a primeira vez que tu se tornou empresário. Empresário, exatamente, entendeu? Que eu fui um empresário. E aí foi bom porque era uma coisa que eu gosto e eu vi uma carência de mercado, né, eu viajava muito para fazer os Ironmans da vida e tudo mais, até pelo vôlei, e vi que não tinha nenhuma agência especializada nessa parte de turismo esportivo, né? Porque tem umas características, por exemplo, né? O Ironman você está levando uma bicicleta, né? Então você não viaja sozinho, né? E tem quarto de hotel que não entra tudo. E eu comecei a viajar e comecei a passar essa dificuldade. Eu montei uma agência de turismo esportivo exatamente para atender quem? Os atletas.
né? Dá uma condição diferente para um atleta numa viagem, dá um comodismo. Porque você vai fazer uma prova, é uma função em várias coisas. Você vai esquiar, várias coisas. Você vai... Né, o Marcelo voltou do deserto do Atacama agora, né? Ele viu que é uma logística toda. Então, eu acabei montando isso, né? Eu fiquei em 2 profissões, eu fiquei nela e também no mercado financeiro. Só que eu não tinha tempo de ficar 100% na agência, terceirizei essa agência para um funcionário meu, que era um diretor, o Rodrigo, que praticamente tomava conta disso aí. Né? Me trouxe outra abertura também, né? Me trouxe uma experiência sensacional, que foi exatamente você entender o outro lado como empresário, né? Eu estava do lado do atleta e depois eu entendi o lado do empresário, né? Que é totalmente diferente, né? E agregou. 2016, né? Eu me tornei corretor de seguros, né? Que é a minha atual profissão, vamos chamar hoje, né? No mercado de seguro de vida, 2016, e estamos até hoje, né? Acho que seria mais ou menos isso, né? Então, eu vou aproveitar e vou colocar também essa questão do meu histórico aí, tivemos assim, também para compartilhar aí. Eu posso dizer que é uma coisa até natural, mas acaba sendo uma profissão que tive lá atrás, logo que eu comecei, e aí vem uma diferença muito grande na situação que eu ocupo hoje, que às vezes as pessoas olham e acabam achando que é uma coisa e aí o histórico é bem diferente. Então eu comecei, na verdade, trabalhador lá da roça mesmo, capinava lá, carpia, que nem diz o gaúcho, e aí já cheguei então era trabalhador agrícola, lavrava de boi com arado lá e tal, e muita gente acha que nunca nem sei o que é isso, mas vivi muito isso na vida e lembro, eu não me lembro questão de datas, do histórico aí de ano, mas lembro que a primeira vez que fiz um negócio, digamos assim, eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 13 anos, 15 anos, alguma coisa assim, quando eu quis comprar até recentemente eu contava essa história para o meu filho, para tentar repassar os ensinamentos, as vivências que tive na vida até agora, e eu queria comprar um aparelho de som na época, um aparelho de som lá, eu acho que custava na época, sei lá, R$300, alguma coisa assim, eu não lembro nem se era reais ou se era outra moeda na época, mas eu acho que era reais. E aí veio pra mim, falei com a minha mãe e tal, minha mãe falou, eu não tenho dinheiro, você vai ter que se virar aí. Aí falei com meu avô e foi, até que falaram assim, ó, tem um pedaço de terra ali, se tu quiser, tu planta ele e tu colhe ele, e o que der de dinheiro, tu vê o que tu quer fazer, se tu quiser. E até falo pro meu filho hoje, com a experiência, e até mesmo com a visão que eu tenho hoje dos negócios, tudo, que eu falo foi o pior erro que eu cometi ter comprado aparelho de som. Porque eu trabalhei, fiz a roça, tudo, tal, colhi para comprar o aparelho de som. E aí, até mesmo usei ele, mas não me agregou em nada, tipo assim, todo um sacrifício, tudo foi. E aí, depois dessa vivência aí na roça, digamos assim, fui para o colégio agrícola, se eu não me engano, foi em 2004, se eu não me engano, que eu fui para o colégio agrícola e fiz o curso técnico agrícola, aí me mudei para a cidade, arrumei um emprego numa veterinária, e aí comecei, digamos assim, a exercer essa profissão já de técnico agrícola daí. Então eu trabalhei nessa veterinária um tempo, e depois daí vim para Lucas daí, para trabalhar aqui também nessa área daí, e aí vem para essa questão aí que estava abrindo uma multinacional aqui e tal, e aí vim para cá. Então eu exerci essa profissão entre técnico agrícola e aí depois virei vendedor de seguros, por um erro talvez do destino, não sei dizer porque se você pega o histórico de onde eu estava seguindo para onde vendedor de seguro não tinha muito nexo, mas acabei seguindo por esse caminho e aí em 2008 eu acabei
recebendo um convite, a gente acertou para virar empresário, daí eu virei sócio de uma corretora, e aí em 2012 daí eu segui carreira solo. E aí durante esse tempo veio a faculdade de Direito também, que eu tenho essa situação também que acaba sendo também um ponto importante dentro da carreira que hoje eu segui na minha vida aí, me ajudou muito. E aí seria essas, digamos assim, esse histórico aí, uma situação que você avalia de onde começou para onde está hoje, o abismo talvez que exista dentro de onde se iniciou para onde a gente está hoje. Bacana, interessante olhar isso. Talvez a gente olhe até como um abismo, né, Marcelo? Mas se a gente olhar lá no fundo, fala, cara, foram as pedras que precisaram para nós empilhar para construir a nossa vida. É assim que funciona. Eu tenho na minha trajetória, nas minhas profissões, da minha carreira, tem o início muito parecido com a tua. Também vim do interior, morei até meus praticamente 9 anos de idade, 10 anos de idade, no interior, capinando, roçando potreiro, né? Se os caras não sabem o que é potreiro, descobriu o que é, porque eu não vou contar pra vocês o que é. Potreiro só deixava os pés de forquilha, que tinha as forquilhas pra fazer os bodoques, preservava, dava, e era assim, galera, é a realidade. Nós tínhamos vacas de leite, meu pai também tinha um pequeno comércio e tinha também um moinho de fazer farinha de milho. Depois ele deu uma evoluída e colocou um descascador de arroz também. E depois nós fomos para, entre aspas, cidade, né? Para quem mora no interior, nós fomos para Barracão. Aí lá eu estudei até me formei, etc. Mas, digamos assim, fiquei só estudando, eu acredito que até 13, um pouquinho menos de 14 anos, onde eu assumi uma função que, então, meu pai, nesse meio termo aí, tinha uma garagem de carro, vendeu, não atuei em nada, abriu um mercado, começou a crescer, ficou legal, precisou de mais funcionários, eu exerci uma atividade dentro do mercado, inclusive uma delas era entregador, já dirigia, já pilotava a moto já com 13 anos de idade, porque eu acredito que da nossa faixa etária aí, menos o Lucão, que é um pouquinho mais brincadeira, o Lucão também tá dentro aí, mas a gente começou a trabalhar mais cedo do que se trabalha hoje. Então, com responsabilidades que hoje parece... Ronaldo é sério que com 14 ou 15 anos você entregava compras, e sim, eu trabalhava de entregador, dirigia uma Pampa, depois uma Kombi, ou uma Kombi, depois uma Pampa, não sei, alguma coisa assim, entregava compras de moto também, e trabalhava no açougue. Depois, com 17 anos, eu passei no vestibular da Faculdade de Direito, comecei a estudar com 17 anos, meu pai assinou o primeiro contrato, que eu era menor, não podia assinar. Aí que eu mudei, aí eu trabalhei, daí quando eu fiz 18, eu resolvi que eu queria ir para o ramo para falar, cara, não faz sentido eu trabalhar no segmento aqui comercial, ou seja, no mercado do meu pai, fazendo faculdade de Direito. Então eu quero me aprofundar nesse ramo. Foi aonde na época existia a possibilidade ainda de ser nomeado escrivão ad hoc. Trabalhei 6 meses como estagiário na delegacia, aí teve a possibilidade, o ordenamento jurídico permitia, hoje não permite mais, né? Hoje tem que ser concursado, etc. Mas eu fui nomeado escrivão ad hoc, a documento, ou seja, por uma autoridade competente e capacitada, onde eu fiquei 1 ano e meio como escrivão ad hoc na delegacia de Barracão. Depois fui estagiar e trabalhei no fórum de Barracão também. E depois, quando a vida me pregou uma peça de casamento, de gravidez, etc., eu falei, espera aí, R$600 por mês não dá mais, agora tem que subir a régua, mas a minha régua foi de 600 para 800, tá? Não pensa que eu saí de 600 para 2, 3 mil. Foi de 600 para 800, onde eu fui trabalhar como
como encarregado de transporte na JCP, José Carlos Pazin. Era uma importadora e exportadora e que fazia o transporte para terceiros e das próprias frutas que vinham da Argentina, alguma coisa de salmão e algumas outras cargas que vinham do Chile também, e nós mandávamos bastante coisa para a Argentina e Chile do Brasil. Então fiquei encarregado do transporte, depois acabei ficando encarregado do fiscal e tributário também, do faturamento da empresa, onde recebi o convite pós um ano para vir trabalhar no Mato Grosso, e daí para assumir um desafio. Eu queria muito exercer a profissão de advogado, muito, tanto é que eu fiz a OAB. Enquanto eu trabalhava na JCP, eu estava cursando o meu último ano de Direito. Isso em 2007. Tá bem. Aí, em 2007, que eu recebi o convite para vir para o Mato Grosso, justamente onde eu pedi, mas eu quero fazer parte da tua equipe jurídica, tal. Não, beleza, tal, vamos conversar. 2007, vim para cá, conheci o Mato Grosso, fiquei encantado. E isso, inclusive, merece um adendo, porque são decisões, igual você falou, Marcelo, que você tem um pneu furado, você pode ficar no meio-fio, se lamentar, você pode erguer o pescoço e falar, cara, eu vou chegar onde eu quero. E foi onde eu tomei uma decisão. Quando eu recebi o convite para vir conhecer o Mato Grosso, para ter uma oportunidade de emprego, eu já tinha falado com a Sônia. Eu estou indo, já vai arrumando as malas. E ela já começou a arrumar as malas e já começou a vender as coisas que a gente tinha em casa. O tal do quem não tem nada, na hora fica, cara, não tenho nada, mas na hora que vai vender, sempre tem, né? E aí a gente já começou nesse movimento. Por quê? Que é algo que eu sempre quero pegar um adendo aqui para vocês. Na nossa vida, as coisas sempre acontecem primeiro na nossa mente. Depois nós materializamos aquilo. Eu já tinha tomado a decisão, já tinha falado para a Sônia, nós vamos para o Mato Grosso, acabou. A nossa vida nós vamos fazer lá. E ponto final. Antes de conhecer. Aí ganhei uma viagem, primeira viagem de avião. Ainda bem que eu não sabia o histórico do Fokker 100, tá? Mas vim felizaço da vida. Curitiba, Cuiabá, tal. Meu irmão Juarez veio junto e tudo. E aí que na proposta... O Miguel chegou para mim e falou, tá, beleza, depois nós vamos conversar com o fulano Beltrano, você me ajuda a organizar, eu tô organizando as minhas coisas, tal, vamos... Foi aonde eu, junto com ele, é claro, alugamos a primeira sala do então negócio dele, comprei o primeiro computador, na época tinha que comprar a linha de telefone, esperar 4, 5, 6 meses, instalar, contratamos a então primeira pessoa que foi... o seu Antônio, que foi o contador, e depois toda uma longa história, onde eu comecei justamente uma nova profissão, que era do quê? Não sei. Que eu categorizei como administrador, que não tinha denominação, não tinha nada, igual o Lucas falou que a primeira carteira dele ele assinou como esportista, né, como atleta. A primeira vez que eu assinei a minha carteira de trabalho, eu assinei a minha carteira de trabalho. Eu estava brincando essa semana passada que eu precisei preencher o PIS em algum lugar, em algum contrato aqui, que eu falei, cara, onde é que tá? Eu fui olhar, a primeira assinatura da minha carteira de trabalho foi minha, porque eu já tinha a procuração do Miguel, e a minha saída também foi a minha. Então a minha carteira de trabalho tem só a minha assinatura. E daí eu atuei, dali eu fui fazendo carreira dentro dessa profissão de administrador, depois eu virei gerente, depois trabalhei como executivo, etc., da onde eu fiquei 12 anos trabalhando nesse ramo do agronegócio, que após sair, eu aí virei empresário, que é o que eu categorizo. Ronaldo, a tua profissão hoje? Empresário, ponto. Minha profissão é de empresário, onde eu constituí a Inspire, depois veio outras parcerias, depois veio RAP, daí veio a 3 Planejamentos, e depois veio
XP agora, e assim vai. Mas vocês entenderam a profissão. Agora eu quero fazer uma junção de tudo isso. O que eu tenho a dizer na minha carreira profissional, digamos assim? Tudo isso agregou. O valor do sacrifício, ou o sacrifício para poder dar valor, e a gente conversa bastante sobre isso, ou vamos falar assim, com uma certa frequência, principalmente com o Marcelo, né? Que a gente... Eu sei o valor da minha mãe chegar da cidade, cara, com 1 quilo, 1,5 quilo de banana e iogurte. Cara, era a festa, velho. Daquele dos potinhos, é 1 por dia. É 1 por dia. E às vezes a gente ia lá e abria, tomava um bolinho e fechava para deixar, para não tomar tudo de uma vez. Meu Deus, aonde já se viu? Onde já se viu, cara? Isso me ensinou a dar valor para as coisas. O sacrifício. A minha mãe sempre trabalhou muito a recompensa. Ela sabia da recompensa. Agora nós estamos aqui friozinho, passando em Lucas, né? Cara, acordava às 6:30 da manhã, grosso de jada. Para quem não sabe o que é jada, é gelo. Assim, para tirar leite. Com 7, 8 anos de idade. Mas depois tinha recompensa. Nem que a recompensa fosse aquele cafezinho quente, aquele café da manhã bem servido. Depois, conforme dava uma roupa nova, só se inaugurava na missa, tá? E missa tinha, olha lá, 1 vez por mês, quando vinha o padre de fora. Essa é a realidade. Ronaldo, tu faz isso com a tua filha hoje? Sim, de forma diferente. Mas nós precisamos dar valor. E a gente só dá valor naquilo que a gente coloca sacrifício. Porque se não tiver sacrifício, como que a gente dá valor para as coisas se não tem sacrifício? Vocês já pararam para pensar? Quando perde. Porque ela não tinha valor, ela veio de graça. Quando perde. Você dá valor para uma saúde, para estar 100%, igual eu. Quando perde, quando machuca e fala: como é bom fazer uma caminhada, como é bom fazer uma corrida, como é bom pedalar. Eu tô falando que eu dei valor para isso, real valor, em janeiro, quando eu machuquei. E muitas das vezes a gente esquece de valorizar na nossa carreira aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Eu falo para você que já vem com uma caminhada, para você que está começando talvez tua carreira profissional, não esqueça das profissões que tu já teve sem título, da profissão de irmão, da profissão de filho, da profissão que você teve de ajudar em casa, igual o Lucas falou, da profissão de estudante. Muitas das preparações para a semana de prova, por que tu não prepara do mesmo jeito que tu preparava para um grande desafio profissional? A preparação que você precisa quando você for atender um cliente que precisa de uma complexidade maior no caso, é importante. Então aquela profissão de estudante vai ajudar na profissão de empresário. E muitas das vezes a gente pega, igual o Lucas falou, é importante a gente parar para pensar na nossa vida profissional que está construindo a nossa carreira de ser humano, e enquanto nós estamos empresário do ramo de seguro, do ramo do investimento, do ramo esportivo, do ramo que seja, é muito importante a gente entender que tudo isso constrói. E uma carreira é construída com tudo isso. E um adendo muito importante, daí eu quero a contribuição do Marcelo e do Lucas, é nós entendermos que a nossa carreira vai muito mais além do nosso desempenho profissional. E eu vinha falando, inclusive, hoje numa gravação, antes do A3Cast, o quão importante é nós sempre termos
uma vida de retidão e uma coerência nas coisas. Não adianta ser um exímio profissional, saiu daqui, trancou a porta. Meu amigo, eu sou porra louca lá fora. Tudo vai agregar para a carreira. Eu gostaria de uma pincelada, Lucas e Marcelo, Marcelo e Lucas, sobre como que vocês enxergam isso, como que vocês enxergam esse papel da carreira, que muitas das vezes a gente pensa, e a gente até brincava antes de gravar o podcast, na frente das câmeras, nós temos que ser do mesmo jeito que nós somos atrás das câmeras. Porque eu sou o Ronaldo Ribeiro, você é o Marcelo, você é o Lucas. A gente já discutiu o Eu Sou, inclusive, no episódio com o Padre Aguinaldo, quando a gente se desperta para a vida, quando a gente descobre quem nós somos. Nós somos de verdade filhos e filhas de Deus, o resto nós só estamos. Mas não vamos nem entrar nesse mérito, vamos usar o coloquial do nós somos como nós estamos. O quão isso é importante você manter esse padrão. Passa a bola para vocês aí. Vai passar direito, toque aí. Você vai dançando. Tá pensando. Então, eu acho que tudo tem que ter uma sintonia. Em cima até mesmo de uma profissão que você exerce, de uma carreira que você quer ter na vida, tudo tem que ter sintonia. Então, muitas coisas, até mesmo o próprio mercado, ele filtra, ele não permite que você, por exemplo, em alguns momentos você vai querer ser alguma coisa na frente da câmera e atrás dela. Não vai funcionar. Na verdade, nunca vai funcionar. Nunca. E até uma questão mesmo que a gente até acaba analisando também, que é a questão de que não só usando o exemplo de estar na frente da câmera e atrás dela, mas no sentido até mesmo de quando você faz parte do mundo dos negócios, você está na frente do cliente, você ser uma pessoa e a partir do momento que ele sai, você ser outra, também não tá... Isso, Marcelo, só me permite, você já continua, por favor. Só para fazer um adendo aqui, esclarecer. Quando nós nos referimos a estar na frente da câmera ou estar atrás, não é justamente uma câmera a câmera. Entenda que a câmera pode ser na frente de um cliente, pode ser na frente do teu patrão, pode ser lá dentro do teu escritório, pode ser... Lembre-se, na tua área de atuação, vamos falar assim, quando você está no seu palco, na sua área de atuação, só para deixar claro, para entender que a câmera sempre que você está exercendo a tua profissão. A importância, né, de você se definir uma linha a ser seguida e seguir sempre essa linha, porque o mercado ele sente, as pessoas sentem quando você está... ou até mesmo querendo passar algo que talvez realmente você não seja. Então, essa é uma situação importante. Até mesmo eu lembro digamos assim, da forma como seguia na vida aí, olhando para trás, e sempre surgem situações, até mesmo que são situações que acabam sendo... O mundo a todo momento força você a ir pro lado de, tipo assim, muita coisa é fácil, então, vou acabar me desviando do caminho, digamos assim, e isso vai ter um reflexo lá na frente, não tem jeito, se você tem uma decisão aí para seguir por aqui, né, numa linha, você vai ter que ser firme e se manter, e também eu falo que pegando essa questão aí de profissão, a gente tem que buscar sempre fazer, até falávamos a questão de fazer algo que gosta, e eu falo assim que muitas vezes a gente desperdiça até meio o tempo, e eu vejo até mesmo situações onde pessoas têm a oportunidade e até... Eu até, as pessoas próximas e que eu tenho liberdade, eu sempre coloco isso como uma forma de tentar ajudar, de construir. Você, às vezes, dentro de uma empresa, você desempenha uma profissão, tem uma função lá. Mas o quão é importante, hoje eu vejo, você saber, além da tua baia, vamos dizer assim, que você ocupa no escritório,
além da sala, você, no momento que isso é muito comum, tem a questão do tempo. O tempo, ele existe, sempre tem um tempo que sobra para você bater um papo com o colega, entender o que ele faz, tentar, digamos assim, aumentar o seu conhecimento, ao invés de você, não que seja um problema, mas talvez você começar num lugar e terminar a sua vida no mesmo lugar. Talvez, claro, que tem gente que acha que tá ótimo, tá tudo certo, e aí é uma questão de escolha, mas às vezes você tem muitas oportunidades nas horas vagas de buscar, correr atrás. E aí eu falo até outro dia eu vi uma frase que uma pessoa colocou que alguns acham que você ensinar ou passar o teu conhecimento para alguém, existe um risco da pessoa roubar o teu emprego, a tua vaga. E às vezes você pode olhar pelo contrário. Se eu tenho alguém que faz o meu trabalho e eu me aperfeiçoo, eu posso subir e alguém ocupa a minha vaga para mim subir. E não que a pessoa vai tomar a minha vaga. Então, é muito uma questão de ótica, uma questão de visão aí que você acaba tendo que ter muitas vezes e olhando essa questão aí que às vezes não tem uma concorrência, às vezes você tem alguma situação que vai te ajudar a subir de nível. Então, acho que seria isso. Muito top, Marcelo. Muito bom. Lucão, né? Você vai falar. Vai. Cara, eu acho que esse assunto é interessante porque o Marcelo estava falando, essa questão do emprego, muita gente entra, logicamente, né, o mercado é o primeiro emprego e tudo mais, a pessoa às vezes não tem noção do que é o mercado de trabalho. Ela está saindo de uma fase de educação, onde é diferente do mercado na prática, né? Então, quando ela entra no primeiro emprego, ela logicamente entra com medo, que às vezes ela fala assim, nossa, eu vou fazer faculdade de Direito e vou trabalhar com advocacia, porque eu fiz a faculdade de Direito, chega no mercado de advocacia, bate e volta, né? Fala assim, não, isso aqui não é para mim. Só que as pessoas têm medo de fazer isso, né? O medo dessa quebrar essa barreira, né? E aí eu falo que é o seguinte, eu acho que o mercado de trabalho, a gente tem uma questão de se tornar referência, e muita gente não repara isso, né? O crescimento da carreira da pessoa, ela vai automaticamente com, né, ela se tornar uma referência, um exemplo não só para empresa, para os funcionários, para as pessoas que estão com ela dentro, mas também para a família, né? Porque o que você faz dentro de casa, que você faz um trabalho que você dá, isso é exemplo, né? E naturalmente isso é repassado, né? Você precisa falar, filho, isso aqui é certo. Às vezes a sua atitude vai mostrar. E dentro da função da carreira, isso é muito importante. Às vezes as pessoas têm um crescimento espontâneo numa empresa, né? Exponencial, muito rápido numa empresa, e estão falando, por quê? Né? Porque aquela pessoa automaticamente, ela pensou um pouquinho fora da caixa, da função que ela tinha, que o Marcelo falou, não está dentro da baia ali pensando, a sua função é fazer isso, ela só pensa em fazer aquilo, né? A pessoa pensa um pouquinho diferente, entrega ideias diferentes, ou seja, ela se torna uma referência, fala, esse cara tem coisa boa, é bom de serviço, chega no horário, né? O chefe que chega atrasado, né? O chefe chega atrasado, não é um exemplo. Você quer que o funcionário chegue na hora, por quê? Né? E várias outras coisas. Então, essa questão da carreira, eu acho que está muito ligada a essa questão da pessoa se tornar uma referência no que ela faz. Todo mundo quer ser o melhor, né? Que eu falo na função dele, exatamente para quê? Para você ter um crescimento automático, profissional no seu negócio, né? Na sua carreira, né? E a partir dali, muita gente trava e vira empreendedor por causa disso. Porque chega muita empresa, principalmente na nossa cultura brasileira, onde, né, a meritocracia ela não é presente nas empresas, né? Você é muito bom, né? Você falou, você cresce, aí você cresce demais, onde o dono da empresa falou, opa, né, a rédea está solta demais, tira, bota mais barato, né? E aí a pessoa vai e começa a empreender. Ela falou, eu vou fazer, né? Fazer minha empresa, eu sou bom nisso, por que eu preciso trabalhar para outra pessoa? Né? E aí começam os empreendedores a nascerem, né? A gente vê isso diariamente, né? Isso é importante. E o que você colocou, Lucas, é muito importante entender que você pode sempre
você pode crescer, você pode evoluir, você pode construir uma carreira dentro da mesma profissão. O que a gente está falando é que para você buscar evolução, a gente vê tantos casos, igual o Marcelo citou, nós vivemos aqui no nosso Cronos, ou seja, o tempo está passando. Talvez a tua bolha, você está tão inserido, tão inserida dentro da tua bolha, que você não consegue olhar as oportunidades que estão do teu lado. Você tem 15, 20, 30 minutos. O que você faz para agregar? Talvez tu troque uma ideia num setor que tu falou, eu posso sair aqui de analista júnior e ir com sênior. Eu vou conversar com o analista sênior para ele me dar uma recomendação do que ele acha que eu devo ler. E nas horas vagas, pega e dá uma lida num livro. Em vez de você ficar lá vagando, ó céus, ó Deus, e não fazer nada. É muito importante entender que você tenha oportunidade. Ah, Ronaldo, mas a empresa aqui não me dá oportunidade. Eu vou ousar falar. Eu duvido que se você levar para o seu superior, para o seu chefe ou para alguém que é tomador de decisão, uma solução que vá otimizar tempo e vai render mais para a empresa, que eles não vão parar para te escutar. Não existe empresa no planeta que não quer diminuir custo e aumentar lucro. Não existe que eu conheça. Não existe. Mas muitas vezes a gente fica preso numa barreira de mais isso, mais aquilo. Pegar um dos ganchos aqui que o Lucas falou, que inclusive é muito meu caso, e sofri na pele isso, Lucas. Essa questão que hoje está muito melhorado, esse preconceito de você formou em contabilidade, tem que ser contador. Por quê? Você formou em direito, tem que ser advogado. Por quê? O quanto que isso vai me agregar como empresário? Você fazer economia, você não precisa ser um economista. Você pode exercer você pode ser um baita do empresário, uma baita de uma empresária, usando a tua graduação em Direito, usando a tua graduação em Economia, usando a tua graduação em Contábeis, que as três vão precisar para ser empresário, para você ter mais fundamento para conversar com o teu contador, para conversar com o teu advogado, para conversar com o teu financista, com o teu gerente do banco, com quem seja. O quão importante, mas eu vejo hoje essa quebra de barreira muito... Nós já estamos muito mais evoluídos hoje, já diz das pessoas fazendo, por que você faz isso? Inclusive pessoas fazendo graduação a título de especialização, não a título de próprio bacharelado, de outras coisas. O quão isso é importante e o quão isso mudou. E uma das coisas que é importante a gente entender, e foi-se muito difundido, ainda eu vejo alguns e respeito, mas não concordo com a opinião de que você tem que trabalhar com aquilo que você ama. Não necessariamente. Porque vai ter fases da vida, principalmente no começo, que você vai ter que trabalhar com aquilo que o mercado lhe oferece. Talvez você mas eu amo trabalhar com bike. Mas hoje o ramo da bike não vai te ajudar a crescer patrimonialmente, que você está na fase de construção de patrimônio. Você vai ter que ir para outro ramo. Mas uma coisa que eu sempre falo, você tem que amar aquilo que você faz. E eu sempre difundi e sempre falo, Ronaldo, mas eu não concordo. Tá bom, você pode não concordar, você tem que amar aquilo que você faz. Porque é aquilo que está te construindo como homem, como mulher, como ser humano, é aquilo que está fazendo com que você coloque comida dentro da sua casa. Você não vai amar aquilo que põe comida dentro da tua casa? Então é importante as pessoas... Eu não estou falando para romantizar o negócio, mas é você gostar. Puta, Ronaldo, você quer dizer que eu tenho que gostar de pegar a etiqueta dessa água, cara, e colar? Sim.
Porque o que você faz é o que leva o sustento, que isso é honra para um pai, para uma mãe de família, isso é honra para um ser humano. Sem romantizar, mas falar o que precisa ser dito, que é importante você olhar isso. E também não menosprezar, voltando um pouquinho à questão de carreira. Ronaldo, eu quero construir carreira aqui dentro da empresa. Ronaldo, eu quero começar e terminar nesse ramo. Não tem problema. Agora, o que eu sempre gosto de falar, e o Marcelo falou muito bem, que você não está na tua baia, eu sempre falo, você não está concretado onde você está. Você almejar, crescer, fazer carreira dentro da tua profissão, dentro do teu ramo, é uma satisfação muito grande. Eu adorava quando estava gestor e eu via um profissional chegar para mim e falar assim, quando que nós vamos rever o plano de cargos e carreira? Porque eu preciso crescer. Ronaldo, um dia eu almejo sentar no teu lugar. Brilhava os meus olhos. Eu fazia a reunião, era apto fazer a reunião toda segunda-feira. Eu falava, e aí, gente, como é que vocês estão preparando? Brincava, fulano de tal, tu já tá preparando para esfriar a cadeira? Para outro assumir aquilo, para ela assumir outra função, para ela assumir outro cargo maior. Aquilo que foi falado, cara, você precisa dar espaço para alguém assumir o teu lugar, para você assumir outro. E nós vemos hoje, ainda infelizmente, muitas pessoas blindando, metaforicamente falando, o que faz, não dando ideia, não tendo a cultura da inovação. A gente fez um treinamento, né? Participou de um treinamento há poucos dias, né, Lucas? Lá em Sinop, sobre inovação. Tem que estimular. Talvez o líder, talvez você esteja tão ameaçado, está impedindo as pessoas de inovarem. Nós estávamos falando ontem, a gente vai fazer um podcast só sobre isso, sobre inteligência artificial. Será que vai roubar o meu lugar? Nunca ninguém vai tomar o teu lugar. O teu lugar sempre será no teu lugar. Talvez o cargo que você exerça vai ser tomado por outra pessoa mais evoluída que você, porque você deixou de crescer. Ninguém tomou o teu lugar. Simplesmente tu teve que ser rebaixado ou ser promovido para o mercado de trabalho para alguém mais competente assumir. Mas nunca ninguém vai tomar o teu lugar. Você sempre estará no lugar que você deve estar. Agora, talvez tu não cresceu, ou talvez você vai crescer muito por trazer as outras pessoas. Eu fui dessa escola. Eu fui muito doutrinado nisso. Ronaldo, quem será a pessoa que vai subir? Tanto é que nós tínhamos um plano de cargo e salário muito bem. Cara, primeiro nós olhávamos os nossos. Nós chegávamos principalmente para os encarregados e falava para eles, você já treinou outro para estar no teu lugar de encarregado? Sim. Já treinei o Lucão, então tu vai subir para gerente e o Lucão sobe para encarregado. Nós fazia isso. Uma das funções é preparar alguém para nos substituir, para eu ir e substituir alguém. Ronaldo, mas não tem ninguém, então eu vou criar. Ou aqui a empresa já merece um analista não sei o que, já precisa um superintendente. Crie essa demanda para você colocar alguém para trabalhar em escala só de organograma, tá? Não existe escala de mais importância e menos importância. Existe um organograma de mais responsabilidades ou menos responsabilidades. Meu amigo, se a zeladora não limpar bem, não adianta ter o executivo na empresa. A empresa vai parar. Não existe mais importante e menos importante. Existe mais responsabilidade e menos responsabilidades. É isso que eu acredito que assim funciona. Então você pode, empilhando várias profissões, construir uma carreira ou construir uma carreira linear, crescente dentro da mesma profissão. Acho que é importante deixar muito bem claro para o pessoal que nos escuta. E o que eu vejo também, acrescentando, é uma situação que eu vejo que se desperdiça muitas oportunidades também, não só por uma questão de não utilizar o tempo de forma correta, mas talvez até acho que mais do que a questão de não usar o tempo, uma falta de comunicação entre as pessoas. Nossa, demais. É uma coisa que se desperdiça muita oportunidade, porque às vezes você acredita que dentro da empresa
não tem como você crescer, que tá todo mundo contra você, e se você for ter uma conversa, às vezes você vai descobrir que não é nada disso. Simplesmente é uma coisa que às vezes a gente cria por algum motivo, alguma situação que ocorreu, e eu coloco também isso como a falta de, ou até mesmo a falha na comunicação, muitas vezes gera muito desperdício de oportunidades. E de ambas as partes, tá, Marcelo? Que ela contribui. De ambas as partes, tá? As empresas erram demais na falta de comunicação para os colaboradores. Mas os colaboradores também, quando sentem a falta, é importante demandar. Ô empresa, cadê o plano de cargos e salários? Ô empresa, cadê aquilo? Eu acho legal isso. A cultura das boas ideias é importante. Eu sempre falo, cara, não coloca a culpa de onde você está na empresa, tá bom? E também não se vitimiza você sendo culpado. Correlaciona isso, toma as rédeas e vamos para cima. Vamos para cima. Você já pensou você esperar de todas as companhias de seguro, Marcelo, vir tudo que você precisa? A grande maioria vem, né? Mas uma boa parte tu também demanda. Mas tu também demanda. Lucas também, da parte do Lucas. O quanto que é demandado, Lucas? O quanto que os Life Planner demandam a Prudential? Nós também, o quanto que nós demandamos a XP vem com produtos novos. Mas o quanto que nós demandamos também, a gente vai como agora... Vestindo a camisa de consultor, eu também levo um plano de consultoria para as empresas, mas é muito importante o empresário vir e demandar. E aí o Marcelo tocou num ponto-chave, inclusive eu até marquei aqui para a gente pegar e ver um convidado, se tiver um convidado aí que se prontifica, deixa nos comentários aí, para nós fazermos um podcast sobre comunicação. O quão importante isso é, e hoje mais ainda, né? Porque tudo roubando a nossa atenção, tá tudo corroborando para roubar a atenção, e aonde a comunicação clara e eficaz ficou muito importante e vai se tornar, na minha visão, muito mais importante nos dias que vem. Você vê que até tive algumas experiências aí. Eu sou de uma geração que... Quando você encontrava alguém, você batia um papo, por exemplo, você pega um Uber. É muito comum, só que até tive uma experiência recente, é aquele silêncio. Se você não fala nada, ninguém fala nada e acaba... Você vai andar 20, 30 minutos, 1h30, 2h30 e cada um no seu mundo. E aí, é nesse ponto também que eu coloco que não é só dentro da empresa, mas às vezes você está interagindo, se comunicando com as pessoas... você pode até mesmo descobrir oportunidades demais numa conversa. Então, essa situação. E aí, hoje, eu vejo que até mesmo para as novas gerações, aí, para quem está vindo agora, e até eu vejo até as próprias crianças, que hoje elas têm uma situação que não tomam muito cuidado para não deixar se perder isso, porque... beleza, tem a tecnologia, tem tudo aí disponível e tal, mas eu acho que uma boa conversa nunca vai ser superada pela inteligência artificial, não tem jeito. E aí são as oportunidades que existem, mas realmente hoje eu vejo que está indo no sentido contrário. Eu não conto nada, não falo nada com ninguém, e a importância também de você fazer a contrapartida, porque... tem que ter uma sintonia entre empresa e colaborador, no sentido que não adianta uma empresa igual as companhias de seguro, por exemplo, fazem tudo, melhoram o sistema, tudo, mas aqui na ponta a gente não se adequa, a gente não faz o nosso papel, não faz melhorias também para tentar seguir no mesmo nível, porque não adianta você ter uma coisa boa aqui, mas você tá aqui embaixo, então sim, não tem sintonia, o negócio não é a mesma coisa que um carro com 4 rodas, mas um é pequeno e 3 é grande, não vai dar sintonia, ele vai até andar, mas vai indo de forma desastrosa, digamos assim, porque vai andar, mas então eu acho que é essa situação também que tem que ter acabar tendo essa visão aí de que tem que ter a contrapartida sempre, porque
aí as coisas fluem e dá certo. Eu gosto de usar uma analogia com isso, e eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Justamente esse exemplo que você falou, cara, a companhia foi lá e fez, os corretores têm que se adequar. É a questão da atualização do telefone. A fabricante do software lançou a atualização. É o usuário que tem que ir lá e apertar e atualizar. A companhia não pode atualizar. Ronaldo, meu celular é automático. Você que foi lá e apertou para deixar automático. Ponto. Você fez a ação. Então é muito importante os empresários, o profissional independente da área que está. Se eu pudesse, e como eu posso, né? Então eu vou fazer. Da minha parte, para nós indo para o encerramento do podcast, deixando aqui como mensagem final, uma das obrigações para a tua carreira, para a tua profissão, é sempre estar atualizado. Pegando o exemplo do Marcelo, o que custa você aprender? Talvez numa reunião da empresa, o coordenador fala, pessoal, temos que começar a falar nisso. Pessoal, eu encabeço esse estudo sobre inteligência artificial. Inclusive, quero dar uma pinceladinha do que eu já fiz um resumo do que nós podemos fazer aqui dentro da nossa empresa. Talvez tu seja o Joãozinho ou a Mariazinha lá no canto que os caras vão falar. Sério? Seja você o protagonista da tua vida. Marcelo e Lucas. Agradecer aí pela oportunidade de estar fazendo, obviamente, mais um episódio e deixar uma frase aí, mais ou menos tem sentido, como que conversamos aí, que é: pássaros criados em gaiolas muitas vezes acham que voar é uma doença. Então, a gente toma muito cuidado com isso para não deixar de voar. Meu filósofo, cara. Eu só vou agradecer, porque o negócio aqui tá profundo, entendeu? Peguei Protagonista, gaiola, passarinho voando, entendeu? Mas, Lucão, agradecer mais uma vez aí pelo episódio, né? E é o que o Ronaldo acabou de comentar, né? Essa questão, não tenha medo, né? Eu vejo muitas pessoas com medo de ouvir isso, boa. né? As pessoas chegam numa reunião ou chegam eles são chamados pelo chefe, elas se encolhem, né? Boa. E elas têm uma opinião de mudança, elas estão no ambiente de trabalho onde talvez o chefe não está enxergando algo, e ela fica com medo de falar. Gente, ninguém morde, ninguém arranca pedaço, fale. Se você vê que a empresa não quer mudar, mude você. É isso. Ponto. Essa é uma frase. Pessoal, forte abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado aí. Tchau. Não esqueça, compartilha, deixa seu like, comenta aqui e tamo junto. Até semana que vem. Valeu, sabe? Valeu.